Capítulo 31. Codinome Araki. Danzo olhou para as costas de Itachi, cerrou os dentes e observou este sair das raízes. Então, que merda está acontecendo? Ele ficou com raiva de seus subordinados com uma expressão de raiva no rosto. Subestimei a força do Uchiha Duan, o que fez com que todo o segundo time fosse aniquilado. Também lutei contra Duan, mas não consegui matá-lo, então tive que recuar primeiro. Danzo, Vossa Excelência irá puni-lo. A oleosa Ryoma tomou a iniciativa de assumir o controle da panela sem reclamar. Danzo ouviu as palavras, respirou fundo e acalmou sua raiva. Ele sabe o quão forte é a garota do petróleo Ryoma e quão leal Ryoma é, e ele nunca o enganará. Até Ryoma está indefeso. Que tipo de monstro é esse Uchiha? Pense aqui. Danzo recostou-se na cadeira e ergueu a mão para Ryoma que estava ajoelhado no chão. Levante-se, não vou te punir dessa vez. A garota do óleo Ryoma se levantou e perguntou, você quer enviar alguém para assassinar Uchiha? Esqueça, não adicione mais pessoas por enquanto, apenas finja que nada aconteceu. Danzo acenou com a mão. Ele não está nem um pouco preocupado e irá incomodá-lo após o intervalo. Afinal, Danzo até assassinou Hokage, e no final não foi uma merda, mas agora ele acabou de assassinar um Uchiha, qual é o problema? Nesta Konoha, ninguém pode fazer nada com ele. Ele é a escuridão do mundo ninja. Cubra o céu com uma mão. Vou coletar e classificar detalhadamente as informações sobre o Uchiha Dan e, em seguida, relatar a você. A garota do petróleo Ryoma disse novamente. Bem, precisamos descobrir sua verdadeira fraqueza, entenda. Danzo acenou com a cabeça e contou aos seus subordinados. Qualquer ninja tem fraquezas, e Uchiha não é exceção, mas Danzo não as encontrou por enquanto. Deixe esse assunto de lado por enquanto. A segunda equipe foi danificada desta vez, e é hora de reabastecer a mão de obra na raiz e absorver um pouco de sangue fresco. Falando nisso, o velho não visita os principais clãs ninja há algum tempo. Danzo falou sozinho, ponderou por um momento e de repente perguntou à petroleira Ryoma, a propósito, há alguma muda boa para o clã das petrolíferas recentemente? Vou voltar e perguntar. A garota oleosa Ryoma abaixou a cabeça e respondeu, um traço de tristeza brilhou em seus olhos sob os óculos escuros. Ele é leal a Danzo e Konoha, mas também ama seu povo e sabe o que significa para eles se unirem à raiz. Itachi saiu da raiz, com uma expressão incrédula nos olhos. Inesperadamente, mesmo o assassinato cuidadosamente planejado por Genbu não conseguiu atingir seu tio. Deve ter sido uma batalha emocionante e emocionante. Itachi não sabia os detalhes da batalha, mas imaginou que seu tio deve ter usado o método que ele usou para lidar com o mascarado novamente, para que a garota oleosa Ryoma retornasse sem sucesso. Talvez, quando o tio voltar, ele possa tentar perguntar. Mas, 3 dias se passaram em um piscar de olhos, e Itachi ainda não havia esperado o intervalo voltar. No início da manhã, ele recebeu um aviso para ir ao escritório de Hokage com Kakashi e Tenzo para conhecer a terceira geração. Clique. A terceira geração deu uma tragada no cachimbo, cuspiu um longo anel de fumaça e disse a Kakashi. O reino da floresta obviamente formou uma aliança com nossa Konoha, e eles estão flertando com a Vila Yanin em particular. Já enviou Maichikai para liderar uma equipe até a fronteira para trocar pergaminhos de informações com a sabedoria do Reino da Floresta, mas depois de pensar sobre isso, ainda é um pouco. Não se preocupe, você pega o 6º Esquadrão e segue secretamente a equipe de Kai. Se a multidão de Prajna trair Konoha, você sabe o que fazer. Sim, Kakashi anotou a ordem e liderou a equipe para partir imediatamente. Ao longo do caminho, Itachi parecia preocupado. Kakashi ficou um pouco surpreso ao ver isso e perguntou preguiçosamente, é a primeira vez que saio para cumprir uma missão como Anbu, você está nervoso? Tianzang também deu um tapinha no ombro de Itachi, encorajando. Não se preocupe com seu mau desempenho, na verdade não é nada, eu até assassinei Hokage-sama, isso foi quando eu tinha 10 anos. Tianzo ainda estava na raiz em a hora. Ele foi ordenado por Danzo para assassinar a terceira geração.
Depois de ser derrotado pelo guarda Naruto Kakashi, ele abandonou seus segredos e se voltou para a luz. Furão 6. Na verdade, ele não estava nervoso com a tarefa. É quase fim do mês e em pouco mais de uma semana acontecerá a reunião do clã Uchiha. Hoje em dia, as correntes ocultas estão surgindo dentro do clã e a contradição entre os falcões e as pombas está se tornando cada vez mais proeminente. Shishui conheceu Itachi ontem à noite e disse-lhe solenemente: esta reunião do clã pode se tornar um ponto crítico de conflito entre as duas facções. Espero que Itachi se junte a ele na manutenção da paz dentro do clã. Além disso, Itachi lembra que seu tio também concordou com o convite de seu pai antes, e comparecerá pela primeira vez à reunião do clã Uchiha. Com a personalidade esquiva de seu tio, ele não sabe o que fará na reunião do clã. Pense nisso. Itachi ficou confuso por um momento, ele teve uma premonição de que algo grande aconteceria então. Portanto, ele não pode estar ausente desta reunião do clã. Itachi agora está preocupado se poderá voltar no tempo se esta missão demorar muito. Reticências. Território do Reino do Fogo. Duan estava vestindo capa e chapéu, caminhando por um caminho na floresta. Ele estava cercado por uma vasta floresta primitiva, com pássaros e feras aparecendo de vez em quando, e depois de caminhar por um longo tempo, chegou a uma cidade remota. As ruas estão desertas, sem fogos de artifício, apenas algumas poucas casas residenciais e lojas de conveniência. Alguns corvos pararam nos postes elétricos à beira da estrada, ocasionalmente fazendo gritos estranhos. Corte a estrada familiar, caminhe até o fim da rua, entre em um prédio alto e vá direto ao banheiro. Horário diferente, mesmo banheiro. Atrás da porta secreta deste banheiro, está escondida a bolsa subterrânea de ouro do Reino do Fogo. Crise. Empurre a porta e entre, e caminhe pela passagem por dezenas de metros até o salão de comércio da Bolsa de Ouro. Diferente do vazio e da solidão do solo, este lugar está cheio de gente, com um grande número de ninjas generosos, ronins e samurais agitados e barulhentos. A troca de dinheiro é uma espécie de mercado negro, onde quantidades incalculáveis de dinheiro negro, inteligência, bens roubados e cadáveres. No mundo ninja, as pessoas mortas às vezes são mais valiosas do que as pessoas vivas, porque informações importantes costumam estar escondidas nos cadáveres. A melhor prova disso é Senju Hashirama, conhecido como o pau dos ninjas. Suas células são comparáveis à carne de monge, quem conseguir trapaceará. Se o Hokage original morrer, se for cremado, não haverá tantos problemas depois. O necrotério é o departamento mais popular da Bolsa de Ouro. Juan chegou aqui, vários caçadores de recompensas faziam fila com cadáveres. Depois de verificados e verificados pela equipe, os cadáveres foram recuperados no local e a recompensa foi emitida. O preço dos cadáveres varia de centenas de milhares a dezenas de milhões de taéis. Claro, cadáveres que valem dezenas de milhões de taéis são geralmente sombras, elites de alto nível ou rebeldes de nível S das principais aldeias ninja, e você pode não ver nenhum durante todo o ano. Duan é um caçador de recompensas avançado, codinome Araki, sem necessidade de fila. Recebido pessoalmente pelo dono da Bolsa de Ouro. Senhor Araki, você está aqui. Um homem careca com uma cicatriz no rosto se aproximou rapidamente e deu as boas-vindas a Duan. Ele olhou para o chefe decisivamente. Essa pessoa é apenas um empresário, um assalariado. O verdadeiro chefão por trás da Bolsa de Ouro deve ser outra pessoa. Mas Duan não está interessado nisso, ele só está aqui para ganhar dinheiro. Obrigado mais uma vez por ter cuidado para não ficar com raiva, Yangko fica pela recompensa e obrigado por seus ingressos mensais e de recomendação. Fim do capítulo. Capítulo 32 Multiplicação. Boom! Julgando que não havia bobagem, ele pegou o pergaminho diretamente e liberou os cadáveres dos 4 ninjas raiz. O chefe também é uma pessoa bem informada. Quando ele viu a armadura cinza e as máscaras de animais nesses cadáveres, sua expressão mudou imediatamente e ele perguntou com a voz trêmula. Senhor Araki, eles são...
Isso mesmo, são os ninjas ANBE de Konoha, Jouninjas dos clãs Yamanaka, Akimishi, Nara e Hyuga. A afirmação é incrível. Isso. Quando o chefe ouviu as palavras, ele imediatamente demonstrou constrangimento. Afinal, essa bolsa de ouro está localizada no País do Fogo, e o patrão não se atreveu a aceitá-la ao saber que se tratava do cadáver de Konoha ANBE. Mas o que ele disse a seguir dissipou suas dúvidas. Não se preocupe, esses Anbu não pertencem diretamente aos Hokage, mas são subordinados de outros Konohas de alto escalão, então eles não causarão problemas para a troca de ouro, fora, quanto valem. Embora essas raízes não tenham sido recompensadas por ninguém, seus cadáveres são valiosos por si só, e algumas pessoas correm para comprá-los e levá-los de volta para a pesquisa. Já que o Sr. Araki disse isso, vou acreditar em você uma vez. O patrão não hesitou muito e decidiu aceitar o cadáver. Ele não fez mais perguntas sobre a origem do cadáver, mas foi direto até ele, inspecionou-o de forma muito profissional e finalmente estendeu o dedo para Duan, oferecendo um preço. 10 milhões de taéis. Isso é tudo? Duan franziu a testa, demonstrando descontentamento. Senhor Araki, por favor, não fique com raiva. Se for um cadáver intacto, posso oferecer 30 milhões de taéis, mas todos eles serão destruídos. O chefe balançou a cabeça com pesar, apontou para os 4 cadáveres no chão e explicou a Duan, olha. Ele abriu a boca dos cadáveres e ficou claro que as línguas de todos estavam gravadas com listras pretas horizontais de marcas de Maldical. Este é o selo da Maldical da língua de Danzo. Quando o ninja raiz morrer, esta técnica será ativada automaticamente, destruindo o tecido cerebral do sujeito e destruindo todas as informações do cérebro. Os cérebros na raiz dessas pessoas estão todos quebrados, restando apenas o corpo abaixo do pescoço, que ainda tem certo valor de pesquisa. Entre eles, o mais terrível é a raiz do clã Hyuga. Esta pessoa carrega os 2 selos amaldiçoados da Maldical da língua e do pássaro em uma gaiola. Não apenas seu cérebro está uma bagunça, mas até mesmo um par de olhos brancos está completamente danificado e sua morte é extremamente sombria. O corpo deste membro do clã Hyuga não tem valor. Se o Sr. Araki não quer vender, ele pode tirar. O patrão lembrou especialmente. O clã Hyuga é muito odioso, não existe um padrão. Duan criticou com voz fria, depois acenou com a mão e disse ao chefe, esqueça, por favor, ajude-me a lidar com isso. Depois de confirmar a transação, o patrão trouxe rapidamente uma caixa contendo 10 milhões de notas, pegou a caixa, virou-se e saiu. Depois de sair da bolsa de ouro, ele encontrou um hotel na cidade para descansar um pouco. Saia desta vez, o assunto está considerado encerrado. No passado, cada vez que saio da aldeia para me tornar um caçador de recompensas, leva muito tempo desde a escolha de um alvo até encontrar pessoas em todo o mundo, até matar pessoas e trazê-las de volta para a troca de ouro. O período curto é de meio mês e o período longo é de 2 a 3 meses. O dinheiro ganho muitas vezes não é suficiente para gastar. Desta vez os 4 Genbu entregaram na porta deles, o que foi muito mais cômodo e simplificou bastante o processo. 10 milhões de taéis não é pouco, pelo menos o suficiente para comer e beber durante meio ano. Fitness é um hobby caro, especialmente neste mundo. Nos últimos 24 anos, para completar a transformação física, gastei pelo menos 200 ou 300 milhões comigo mesmo. Seu corpo é feito de dinheiro, e cada centímetro de músculo de seu corpo não é músculo, mas ouro, pilhas de notas. O custo de um de seus braços chega a dezenas de milhões, mais caro que um asma. Não sei quantas pessoas tem na raiz. Falando sozinho, os olhos piscando. Ele sentiu que parecia ter encontrado uma fonte de renda estável, contanto que matasse o ninja raiz, ele poderia trocá-lo por dinheiro na bolsa de ouro, para não ter que se preocupar com sua vida futura. Fez uma pausa, fechando os olhos, sentindo silenciosamente o fluxo do chakra no corpo, estimulando-os com pensamentos, fluindo para o braço direito através dos meridianos e pontos de acupuntura.
Quando ele abriu os olhos novamente, ele olhou para o braço direito, e ele inesperadamente inchou rapidamente, tornando-se rapidamente descoordenado com o corpo de Duan. É como o braço de um gigante apoiado no corpo de uma pessoa comum. Esta é a técnica de multiplicação do clã Kyudo. Bem conhecido, o Sharingan tem uma visão forte e pode ver através do fluxo de chakra no corpo do oponente, copiando assim o ninjutsu executado pelo oponente. Kakashi usou essa habilidade para copiar milhares de ninjutsu, conhecido como copiar ninja. Julgamento é o mesmo. Na batalha anterior com o ninja raiz, ele percebeu a técnica de multiplicação dos atacantes do clã Akimishi. Neste momento, após alguma exploração, ele copiou-o com sucesso. O Sharingan não pode copiar o limite de sucessão de sangue e a técnica secreta de família. Na verdade, esta afirmação não é precisa. Kakashi também pode copiar a técnica de multiplicação, mas não pode usá-la porque é limitado por seu próprio físico e não pode ser comparado ao clã Akimishi. É como uma pessoa com 1,5 metro de altura viu outra pessoa com 2 metros de altura fazer uma enterrada e copiou a técnica do oponente, mas por causa da enorme desvantagem de altura, ele não conseguiu completar a enterrada. A família Kyudo é aquela que tem 2 metros de altura. Sua técnica de multiplicação é uma mudança na natureza da fuga Yang desenvolvida com base em seu próprio físico especial. A fuga de Yang é o ponto forte de Duan. Seu corpo é muito mais forte que o do clã Kyudo. Ele equivale a uma pessoa com 3 metros de altura. Contanto que ele aprenda a enterrar, ele poderá fazê-lo com facilidade. Vamos falar sobre outros segredos de família. A arte secreta das sombras de Nara e a arte de transformar o coração de Yamanaka pertencem à arte secreta da fuga In, que é essencialmente a mesma que a arte do pupila do Sharingan de Uchiha. No entanto, os princípios dessas técnicas secretas de fuga In são mais complicados em comparação, e mesmo se você usar o Sharingan para obter insights, não poderá copiá-los facilmente. E eles não são adequados para o estilo de luta quebrado. Quanto ao punho suave de Hinata e a arte parasita de Yonu, é ainda mais difícil de replicar, porque Duan não tem olhos arrogantes nem cria insetos. No quarto, Duan esticou a mão enorme debaixo da cama e, com um leve movimento, pegou a cama inteira. O princípio da técnica de multiplicação é aumentar a força do lançador em um curto período de tempo, consumindo o calor corporal. Para a família Kyudo, esse aumento geralmente pode chegar a várias vezes, ou até 10 vezes. A força física de Dan Duan está perto do limite, e está prestes a atingir o teto do ser humano, então a técnica de multiplicação não consegue aumentar muito sua força. Apenas 30% a 50%. Parece nada, mas na verdade, com 30% a 50% da força quebrada, poucas pessoas conseguem resistir a um soco. Em geral, nessa viagem, ele conseguiu 10 milhões de taéis e a técnica de duplicação, o que foi um grande ganho. Está quase na hora de voltar para Konoha. Juan não esqueceu, ele prometeu à irmã e ao cunhado que compareceriam à reunião do clã Uchiha no próximo mês. Embora ele não se importe muito com o destino do Uchiha, como dizer. Basta ir ver a diversão. Fim do capítulo. Capítulo 33 Tsunade. Deixou escapar a surpresa. Assim que saiu do hotel, ele encontrou 2 caçadores de recompensas passando por ele. Você já ouviu falar que a lendária ovelha grande e gorda apareceu na Bamboo Street? Temos que nos apressar, talvez possamos fazer fortuna na mesa de jogo. Quando os 2 passaram por Duan, conversaram animadamente e seus olhos brilhavam. Grande ovelha, depois de ouvir isso, eu sabia que eles estavam falando sobre Tsunade, uma das Sannin. Após a Segunda Guerra Mundial Ninja, Tsunade perdeu seu amante e irmão mais novo, e deixou Konoha para viajar pelo mundo, vivendo uma vida de jogos de azar e evasão de dívidas. Já se passaram mais de 10 anos em um piscar de olhos. Duan já havia saído da vila antes e encontrado Tsunade 2 ou 3 vezes, mas em cada vez ele apenas avistou à distância a multidão, sem se aproximar dele intencionalmente. Porque ele não estava interessado em Tsunade naquela época. Agora, pelo que eu sei,
O estranho poder em que Tsunade é boa também é uma mudança na natureza de Yang-Dan. Se ele puder copiá-lo com o Sharingan, adicionará outro método de luta. Eu realmente quero saber, depois que ele aprender a técnica de multiplicação e o poder estranho, um após o outro, ele será capaz de usar sua força física ao limite. Então, ele imediatamente decidiu que, já que voltaria para Konoha de qualquer maneira, daria uma olhada na rua Bansho. Depois de um dia, Duan estava na encosta de uma montanha com uma vista ampla, condescendente, e tinha uma vista panorâmica da paisagem da rua Bansho abaixo. A Bamboo Street era inicialmente apenas uma rua. Mas este lugar está localizado na estrada principal do País do Fogo, por isso rapidamente se tornou uma pequena cidade cheia de empresários, nobres e ninjas. Animado e movimentado, misturado com peixes e dragões. A Bamboo Street tem outra característica, ou seja, todos os tipos de casas de jogos, grandes e pequenas. É um lugar sagrado para os jogadores. Este lugar não é grande nem pequeno. Ainda é um pouco difícil encontrar Tsunade em pouco tempo. Julgamento é pensar sobre isso. Estrondo. Houve um barulho alto à distância. Ele seguiu o prestígio e descobriu que uma casa de jogos desabou e a poeira subiu para o céu. Além disso, pode-se ver vagamente que as ruas estão um caos e parece que os ninjas estão lutando ferozmente. Uau! Duan imediatamente saltou da encosta da montanha e correu. Depois de chegar ao local, de relance, vi no meio da multidão uma mulher vestindo um blusão verde escuro e rabos de cavalo duplos com cabelos loiros, socando as pessoas com os punhos. Ela tem pele clara e um corpo gostoso, principalmente um par de seios grandes exagerados, que são incríveis. Entre as mulheres que conheci, apenas o talentoso Samuel pode se igualar a ela. Essa mulher é Tsunade. O que aconteceu? Duan perguntou casualmente a um espectador próximo a ele. Da boca da outra parte, ele aprendeu. Ouvi dizer que foi um certo nobre do País do Fogo que traiu Tsunade e a fez ter uma enorme dívida de jogo, e então usou isso como uma ameaça para conspirar contra Tsunade. Como resultado, ele foi espancado até a morte no local pela temperamental Tsunade. Você realmente entendeu a ideia de Tsunade-sama, você não sabe que ela é uma das Sannin lendárias. Tsunade Haime tem muitos credores e não vi ninguém que se atrevesse a forçá-la a pagar. Eu realmente quero morrer. Reticências. Um grupo de espectadores conversava com prazer enquanto assistia à peça. Como diz o ditado, é melhor chegar cedo do que ter sorte. Duan acabou de acompanhar essa cena. Neste momento, no espaço aberto em frente ao cassino, um grupo de guardas ninjas contratados pelo nobre por um alto preço está sitiando Tsunade, prometendo derrubá-la. Embora Tsunade seja conhecida como Princesa Konoha, ela não é apenas famosa na vida, mas também famosa no mundo ninja, a maioria das pessoas não ousa tocá-la. Mas, afinal, o Reino do Fogo é governado por daimyo, e o status da classe nobre é sempre superior ao dos ninjas. Tsunade está com problemas desta vez. De repente, Mestre Tsunade, houve um grito de socorro da multidão e vi uma ninja feminina com cabelo preto curto e aparência tranquila. Depois de uma dura luta, ela foi mantida como refém por 2 inimigos. Ela é discípula de Tsunade, X1. Mestre Tsunade, você não quer ver seu discípulo morrer, quer? Um inimigo colocou kunai no pescoço de X1, zombou e ameaçou Tsunade, pedindo-lhe que a pegasse imediatamente e se amarrasse obedientemente com uma corda. Pensei que tal ameaça funcionaria. Inesperadamente, em vez disso, Tsunade foi completamente provocado e a deixou muito irritada. Idiota! Ela cerrou os dentes e praguejou com raiva, ergueu o punho 3 vezes e derrubou os ninjas que a cercavam, deixando para trás uivos. Os 2 ninjas que seguravam Jing-In viram isso e, se fossem implacáveis, matariam Jing-In. Neste momento, a figura de Duan brilhou e ele apareceu atrás dos 2 como um fantasma. Os cabelos dos 2 se arrepiaram e eles se viraram rapidamente, apenas para ver um par de Sharingan escarlate. Plop! Antes que tivessem tempo de fazer qualquer resistência, eles caíram no chão diretamente sob a ilusão. Uchiha!
Tsunade Jiando resgatou X1 e, quando viu o Sharingan da outra parte, ficou atordoado por um momento. É o ninja de Konoha. Como descendente da família Senju, Tsunade é fascinado por isso desde criança e não tem uma boa impressão da família Uchiha. Afinal, Uchiha é o antigo inimigo de Senju há muito tempo. Mas, não importa quem seja a outra parte, já que ela salvou sua discípula, ela deve pelo menos agradecê-la verbalmente. Pensando em seu coração, Tsunade caminhou em direção a Dan. No entanto, surpreendentemente, Chua Duan fez um movimento repentino, agarrou a nuca de Jing-In, levantou-a, que ainda estava em estado de choque, e jogou-a para o lado como se estivesse jogando lixo. Ah! Silent gritou e caiu de cabeça nos arbustos ao lado da rua, deixando apenas duas pernas do lado de fora. O julgamento é uma pessoa que não é boa com as palavras. Ele sabia que se tentasse abordar Tsunade com palavras, haveria uma grande probabilidade de que isso apenas despertaria sua suspeita e estado de alerta, e ela seria rejeitada no final. Sendo esse o caso, é melhor aparecer no palco diretamente como inimigo e lutar com Tsunade no local aqui, e o Sharingan será roubado. Acontece que, o método de julgar, embora simples e rude, tem efeito imediato. Ponto de exclamação. Tsunade viu X1 sendo expulso e então percebeu que o homem corpulento usando um chapéu de bambu na frente dele não estava aqui para ajudar, mas para encontrar falhas. Caras do clã Uchiha, depois de tantos anos, ainda merecem apanhar como sempre. Ela franziu a testa e, sem dizer uma palavra, avançou, planejando colocar Duanda no chão primeiro. Bang bang bang! Os dois lados fizeram alguns movimentos e houve um soco abafado na carne, que chocou os tímpanos dos espectadores ao seu redor, e todos recuaram horrorizados. Como esperado de Tsunade, Duan ficou surpreso. Entre os ninjas contra quem ele lutou, o poder de Tsunade era o mais forte. Pode-se dizer que ele nasceu com poder divino. Tsunade ficou ainda mais surpresa. Cada vez que ela dava um soco poderoso, ela era bloqueada por Duan com calma, o que mostrava que a força do oponente era suficiente para se igualar a ela. Não existem 3 ou 5 pessoas assim no mundo ninja. Achei que você fosse um showman, mas não esperava que seus músculos não fossem à toa, eles são muito poderosos. Tsunade deu um passo para trás, cerrou os punhos, os olhos ardendo. Ela finalmente conheceu um oponente digno de sua seriedade e seu espírito de luta surgiu. Então deixe-me ver seu estranho poder. Assim que Duan terminou de falar, ele estendeu a mão direita e agarrou Tsunade. No processo, seu braço direito inchou rapidamente e ficou enorme. Técnica de duplicação parcial. O que? Tsunade foi pega de surpresa e foi cercada por 5 dedos quebrados no local, como uma figura na palma da mão. Esta figura é bastante suave. Fim do capítulo. Capítulo 34 Naked Twister Tsuna Teime 4K. Essa pessoa não é Uchiha. Como você ainda pode conhecer a técnica de duplicação do clã Akidão? Tsunade ficou cada vez mais chocada, mas agora ela não tinha tempo para pensar nisso, porque a mão quebrada estava ficando cada vez mais forte, apertando seu corpo rechonchudo e até fazendo as veias azuis em seu peito incharem e revelar. Se isso continuar, ele morrerá esmagado. Bebida. Tsunade gritou com raiva, e um poderoso chakra explodiu de seu corpo instantaneamente, libertando-se das algemas da mão gigante. Empurrou Duan alguns passos para trás. Estrondo. Tsunade aproveitou o impulso para prosseguir, socando o peito de Duan com um soco, um poderoso fluxo de ar explodiu por todo o seu corpo, soprando seus cabelos loiros e fazendo seu blusão chacoalhar. Momento incrível. Chegando. Enfrentando o movimento final de Tsunade, ele nunca terá medo de se alegrar. Na visão de seu Sharingan, ele pôde ver uma grande quantidade de chakra no corpo de Tsunade, como uma centena de rios retornando ao mar, fluindo rapidamente em direção ao seu punho, concentrando-se em um ponto. Este é o estranho poder das 1000 mãos. Quando Duan viu isso claramente, o punho de Tsunade também chegou à sua frente.
Esse cara não se esconde, se acha alto e grande, então é tão arrogante que usa o corpo para tirar meu estranho poder. Um pensamento passou pela mente de Tsunade, seus olhos piscaram e então ele deu um soco no peito de Broken sem piedade. Estrondo. Com o surto de força estranha. Este soco amassou diretamente o peito quebrado, o que parecia muito assustador. Ferido até este ponto, mesmo que sobrevivesse por sorte, ficaria paralisado para o resto da vida. Aquele ano, desde que cheguei aqui, porque vi Tsunade tomando banho, ela quebrou 6 costelas com uma força estranha, quebrou os 2 braços, rompeu vários órgãos internos e quase morreu. Na opinião de Tsunade, o destino deste Uchiha deve ser difícil de acontecer. Mas será que esse é realmente o caso? As pupilas de Tsunade encolheram repentinamente, percebendo que algo estava errado. O peito quebrado não desabou com a surra dela, mas ele usou alguns meios para suavizar deliberadamente seu corpo. Este momento, o corpo quebrado de aço e ferro se transformou em um pedaço de plasticina, e os ossos ficaram macios como macarrão, mostrando seu terrível controle sobre seus próprios músculos. O estranho poder de Tsunade é concentrar todo o poder em um ponto e explodir, por mais forte que seja a defesa, ela pode ser destruída. O método de quebrar é usar o colapso do baú para evitar o ponto com maior poder de ataque, dissolvendo assim a maior parte do poder de Tsunade. Uau! Com a força do soco de Tsunade, ele flutuou para trás com os pés fora do chão, e finalmente caiu no chão como folhas. O peito decepado voltou ao seu estado original sem quaisquer ferimentos. Isso é chamado de ousadia do povo Igal. Exceto Duan, ninguém mais se atreveu a assumir o estranho poder de Tsunade assim. Ele ficou ali, sem revidar, como se esperasse que Tsunade continuasse batendo nele. Tsunade sentiu que havia sido seriamente provocado. Estrondo. Ela deu um soco na parede ao lado dela como se estivesse desabafando sua raiva, a parede quebrou imediatamente e finalmente desabou, transformando-se em incontáveis escombros. Então, com um chute forte no chão, ela saltou no ar, levantando uma perna acima da cabeça. Então bata com força. Isso dói. Comparado a socar as pessoas com os punhos, o Kotenkaku é mais poderoso. É uma técnica física que concentra o chakra na sola dos pés e atropela o inimigo com o peso de todo o corpo. Se você sair, as montanhas entrarão em colapso. Juan ainda não se escondeu. Desta vez, seu Sharingan pode ver mais claramente, e ele tem uma visão completa da rota do chakra da força estranha. Além disso, diante do chute de Tsunade, ele não usou mais o amolecimento de seu corpo para resolvê-lo, mas fixou os olhos e planejou aguentar com força. Somente usando seu próprio corpo para sentir pessoalmente o esforço de Tsunade pode ajudá-lo a compreender o princípio da força estranha mais rapidamente. Próximo segundo, os músculos de todo o corpo ficaram tensos e o corpo do sino dourado foi ativado, e a pessoa inteira foi presa ao chão como um grande sino. E o pé dolorido de Tsunade, como um sino e um pilão, bateu nele com força. Caiu no peito quebrado novamente. Dentil. O sino é melodioso. O que? Tsunade chutou o peito de Broken com uma das mãos, e apenas sentiu uma força de choque vindo dela, o que deixou uma de suas pernas dormente, e ela caiu de costas no chão. Porém, a pausa não é muito confortável. O chute de Tsunade foi tão poderoso que nem ele aguentou. O poder do oponente surgiu como um tsunami, devastando seu corpo. How é assim? Os pés decepados permaneceram imóveis, como se fossem raízes cravadas no chão, e não deram um passo para trás. No entanto, a parte superior de seu corpo tremeu repentinamente e a amplitude tornou-se cada vez maior. Após o tremor contínuo, o chão de toda a rua tremeu, como se houvesse um terremoto, e inúmeras rachaduras semelhantes a teias de aranha apareceram. Neste momento, Duan pareceu fundir-se com o chão sob seus pés. Estrondo. Ele transmitiu o poder dos pés doloridos de Tsunade ao longo de seu corpo para o chão e finalmente o liberou. Durante este processo, centenas de espectadores na rua estavam em pânico e tropeçando. Depois que o terremoto terminou,
À primeira vista, não havia nenhuma terceira pessoa parada em toda a rua, exceto Duan e Tsunade. Todos caíram no chão. Esta é uma luta de nível Sannin. Pessoas deitadas no chão com cautela levantaram a cabeça para olhar para os dois, como um mortal olhando para um deus, com admiração e choque estampados em seus rostos. Ok, quase lá. Concluiu que recebeu o estranho poder de Tsunade 2 vezes seguidas, e já tinha visto e sentido o suficiente. Tenho certeza da capacidade de copiar. Então, não há mais necessidade de lutar. Então ele se virou e saiu. Qual é o significado? Tsunade viu que ele estava prestes a sair, sentindo que havia sido muito insultado. Pois o adversário fugiu não porque não conseguisse vencê-la, mas ficou parado e recebeu seus 2 socos com força, e não revidou do começo ao fim, então deu um tapa no pau e saiu. Poderia haver uma maneira mais humilhante do que esta. Pense aqui. Parar. Ela gritou e correu atrás dela novamente, socando suas costas quebradas. Duan balançou a cabeça. Sentindo o forte vento vindo de trás dele, ele levantou o braço direito e balançou-o diretamente para trás. Seu braço tremia levemente em alta frequência, fazendo o ar estalar. Estrondo. Os antebraços dos dois se bateram com força novamente. Num instante, com os dois lutando no centro, um estrondo sônico irrompeu e todas as vitrines das lojas vizinhas foram quebradas. De repente, a visão de Tsunade ficou embaçada, como se ele tivesse presbiopia, ele não conseguia ver claramente o que estava à sua frente. Não é bom. Ela imediatamente percebeu que estava sob a ilusão. O que Tsunade não conseguiu descobrir foi que ela obviamente teve muito cuidado para evitar a visão do Sharingan quebrado. Ela não sabia. A arte corporal ilusória em escape de Duan combina a arte corporal com ilusão, permitindo que o escape chakra circule por todo o corpo, de modo que, ao lutar contra um inimigo, qualquer parte do corpo possa ser usada para liberar a ilusão. Quando esta técnica é ativada, há uma característica. Ou seja, aos olhos do inimigo, uma parte quebrada do corpo vibrará levemente em uma frequência muito alta, dando às pessoas uma sensação irreal e ilusória. De Uchiha Itachi a Root Ninja e Tsunade. Este truque foi experimentado e testado. Certamente, o princípio do escape ilusório e physique parece simples, mas como o Thunder Escape Ninjutsu na Vila Yunain, é extremamente difícil de praticar. Duan levou 10 anos para desenvolver o protótipo dessa técnica, e ela ainda está em fase de perfeição. As pessoas da família Qianshou têm um físico muito superior ao das pessoas comuns e nascem com uma forte resistência às ilusões. Então, demorou apenas meio segundo para Tsunade se libertar da ilusão e sua visão ficou clara novamente. Mas meio segundo foi suficiente para Duan Yuan ficar atrás dela. Shua! Ele esticou um braço grosso como um raio, os músculos do antebraço e do bíceps estavam em 90 graus, circundando o pescoço de Tsunade por trás. Ao mesmo tempo, a outra mão que foi decepada também deslizou da nuca de Tsunade, e os 2 braços formaram uma fivela. Tsunade apenas voltou a si e percebeu que algo estava errado. Duan imediatamente colocou a cabeça contra a cabeça dela, segurou ambos os cotovelos e puxou para trás com força, não dando espaço para Tsunade lutar. Neste momento, Duan abraçou Tsunade por trás, e seus rostos estavam pressionados um contra o outro, parecendo um casal apaixonado. Mas o oposto é verdadeiro. Porque este é um fio nu. O mata-leão é um movimento do jiu-jitsu, que se divide em estrangulamento com sangue e estrangulamento aéreo. A coagulação sanguínea é o efeito do estreitamento da artéria carótida do inimigo, causando uma parada cardíaca súbita. Pode ser moldado sem muita força e é um movimento em que o fraco derrota o forte. O estrangulamento aéreo serve para prender a garganta do inimigo, causando um efeito semelhante ao sufocamento, e é mais indicado para pessoas com braços grossos. Conclui-se que o air twist é utilizado contra Tsunade. Com sua força, enquanto pressionava o pescoço de Tsunade com o braço, ele também levantou diretamente seu pequeno corpo, levantando seus pés do chão. Bem, Tsunade não conseguiu emitir nenhum som, e seu rosto rapidamente ficou vermelho de sangue.
Como seus pés estavam suspensos no ar e ela não conseguia exercer força, suas duas pernas só conseguiam chutar no ar. Sob a forte vontade de sobreviver. Estrondo. Um enorme chakra irrompeu de dentro de Tsunade novamente, e ela também levantou o cotovelo vigorosamente, batendo a costela quebrada para trás. Infelizmente sem sucesso. Sem mudar de cor, ela resistiu à força ao cotovelo indolor de Tsunade, e então a estrangulou com mais força e a trancou com ainda mais força. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Apenas 5 segundos depois, Tsunade revirou os olhos, baixou os braços e desmaiou no local devido à asfixia. Plop. Depois de soltá-la, Tsunade caiu molemente no chão, sem saber se estava vivo ou morto. Ignorando os espectadores atordoados ao redor, ele balançou as mangas e flutuou para longe, desaparecendo rapidamente no final da rua. Mestre Tsunade. X1 correu em pânico e deu os primeiros socorros à inconsciente Tsunade. Depois de algumas jogadas, Tsunade endireitou a parte superior do corpo abruptamente, ofegando pesadamente, seu peito arfando violentamente. Nesse momento, seu rosto estava pálido e ela pingava suor frio, como se tivesse acabado de voltar do portão do inferno. Mestre Tsunade, estou feliz que você esteja bem. X1 finalmente deu um suspiro de alívio, com os olhos úmidos. Tsunade parecia assustada. Nos últimos 10 anos, ela negligenciou a luta por sofrer de fobia de sangue e abandonou sua prática de depravação. Resta apenas o título de Sannin para blefar as pessoas. Agora, quando você encontrar um inimigo forte, se não conseguir se adaptar a tudo de uma vez, você mostrará sua verdadeira face e será facilmente subjugado pelo oponente. No entanto, o que intrigou Tsunade foi: aquele cara Uchiha, qual é exatamente a intenção dele? Ele tomou a iniciativa de provocá-la a agir, mas não revidou. Ele não a estrangulou até que Tsunade se recusou a deixá-la ir. De repente, Tsunade lembrou que a outra parte havia usado a técnica secreta de multiplicação do clã Akimishi. Será que aquela pessoa estava tentando copiar seu estranho poder com o Sharingan? É simplesmente incrível. Pense aqui, mudo, vamos embora. Tsunade levantou-se com uma expressão solene e saiu apressadamente da rua com seus discípulos. 2 dias depois, de repente, entrei em uma pequena floresta. Ele lutou com Tsunade e recebeu 2 socos fortes com seu corpo. Embora não parecesse nada por fora, para ser sincero, ele ainda sofreu uma leve lesão interna. O poder desta mulher é realmente assustador. No entanto, Duan se recuperou após um pouco de recuperação. Em troca deste pequeno ferimento, dominei uma nova habilidade, um poder estranho. Na verdade, ele estuda a estranha força há muito tempo. Desta vez, ele usou o Sharingan para obter insights e experimentá-lo sozinho, e finalmente o dominou. Duan caminhou até uma grande pedra azul da altura de uma pessoa, esticou um dedo e pressionou-o contra a superfície da pedra. Próximo segundo, estrondo. Um forte fluxo de ar irrompeu de todo o seu corpo e uma enorme força passou ao longo do dedo e penetrou na pedra. Clique. Na superfície da grande pedra azul, rachaduras semelhantes a teias de aranha apareceram ao redor do dedo decepado e finalmente explodiram com um estrondo. Se transformou em uma pilha de escombros. Este é um poder estranho. O princípio do poder estranho é na verdade muito simples, consiste em concentrar o chakra em uma parte do corpo e, em seguida, explodir instantaneamente para obter o efeito de aumentar o poder destrutivo. Mas ainda assim a mesma frase, quanto mais simples a técnica parece, mais difícil é praticar às vezes. Após exploração contínua, ele descobriu que se quiser exibir com sucesso o estranho poder, ele precisa atender a 3 condições. A primeira é a quantidade de chakra. É preciso muito chakra para ativar o estranho poder. Somente quando há muitos chakras o poder destrutivo pode ser refletido. Como um clã de milhares de mãos, Tsunade naturalmente tem várias vezes mais chakra do que os ninjas comuns. A segunda é a força física. Concentrar uma grande quantidade de chakra em uma determinada parte do corpo trará grande pressão ao corpo. Se você não aguentar,
o resultado será você se foder. Nem é preciso dizer a força física de Tsunade. O terceiro é o refinamento e controle preciso do chakra. Para usar o poder do monstro a tempo na batalha, a velocidade de refinamento do chakra deve ser rápida e o chakra deve ser controlado para fluir instantaneamente para partes específicas do corpo. Como ninja médica, Tsunade é seu ponto forte nesse aspecto. E o intervalo? Chakra é essencialmente uma mistura de energia física e energia espiritual. Assim como Senju e Uzumaki, eles são fisicamente fortes, e o Uchiha é mentalmente forte, então eles têm mais chakra do que as pessoas comuns. E Quebrado, por ser forte física e mentalmente, ele não sabe quanto chakra tem, porque nunca ficou sem chakra. Quanto à força física, Julgamento aprendeu 8 Dungia com Might Dai. Seu corpo que completou a transformação física pode facilmente suportar até mesmo a abertura da sexta porta, muito menos uma mera força estranha. O último ponto. Juan não é um ninja médico, mas goza de boa saúde há muitos anos. Ele não apenas pode controlar 639 músculos de seu corpo, mas também pode controlar os nervos animais e autônomos de seu corpo. Essas coisas são mais difíceis do que refinar e controlar o chakra. Então, o estranho poder que parece impossível de ser replicado pelo Sharingan, assim deixou Duan aprender. Também, há outra surpresa. Como a capacidade de despertar o substituto, mundo, foi quebrada, ele só pode parar por 2 segundos, o que é um pouco curto. Mas durante esse período, ele passou por batalhas sucessivas com Obito, Hutchin e Tsunade, encontrou alguns perigos e sofreu alguns ferimentos. Talvez tenha sido esta sensação de crise que finalmente estimulou ainda mais o potencial do substituto. Então, neste momento, Duan ergueu um dedo, encarou o vazio à sua frente e disse calmamente aquelas 4 palavras novamente. Esmague Tio Varudo. O próximo momento, as pupilas de Duan dilataram-se e, no reflexo de suas pupilas, apareceu uma enorme engrenagem girando lentamente. Essa é a engrenagem do tempo. Fim do capítulo. Capítulo 35 O tempo para de mover as pessoas. Neste bosque comum, uma enorme engrenagem aparece na frente da seção. É simples e pesado, como se tivesse passado por inúmeras vicissitudes no mundo, e corre implacável e lentamente. Nunca pare. Ufa! O coração de Duan se moveu e o poder do substituto se transformou em um feixe de luz e disparou, como uma agulha fina, presa em uma das ranhuras dos dentes da engrenagem. As engrenagens do tempo simplesmente pararam. O mundo inteiro também fica acinzentado e tudo no mundo perde sua cor original. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Depois de 5 segundos completos, houve um clique e, quando a agulha quebrou, a engrenagem do cronômetro retomou a operação. Finalmente, Duan pode pausar o tempo por 5 segundos. Em comparação com os 2 segundos anteriores, embora pareça um aumento de apenas 3 segundos, há muitas coisas que podem ser feitas nestes 3 segundos. Saber. A batalha ninja, mesmo que dure 0,1 segundo, é o suficiente para distinguir entre a vida e a morte. Já Duan, ao enfrentar Obito ou Danzo, mesmo que o oponente tenha dominado Izanagi, ele ainda pode tentar deter o Sharingan do oponente dentro do prazo, e então matá-lo com um soco. Apenas imagine. Faça uma pausa de 5 segundos de cada vez, coopere com o taijutsu de Duan e o mundo substituto para extrair toda a sua força. Quantas pessoas no mundo ninja podem detê-lo? Marque. Algo caiu no chapéu de bambu quebrado. Ele levantou a cabeça e viu que o céu estava escuro e inúmeras gotas de chuva caíam. É hora de ir para casa. Ele entrou na floresta, percorreu o caminho na chuva e foi para Konoha. A chuva caía cada vez mais forte, fazendo as folhas chacoalharem. A água da chuva que cai do céu está conectada em linhas, e as inúmeras linhas formam uma rede. No final, é como uma cachoeira caindo do céu de forma esmagadora. Na floresta primitiva da Terra do Fogo, uma mulher com um sobretudo verde escuro e sapatos pretos de salto alto corria na chuva. Bateu!
Ela pisou em uma poça no chão, e a lama espirrou em seu peito do pé branco e manchou os dedos dos pés cobertos de esmalte vermelho. Mas Tsunade não pode se importar com isso agora. Depois que ela foi estrangulada e sufocada, foram necessários 2 dias de condicionamento para se recuperar, e a primeira coisa que ela fez foi rastrear a outra parte. Anteriormente, quando Tsunade e Duan estavam lutando entre si, ela borrifou um pó incolor e invisível preparado por ela sobre o último, e ninguém além dela pôde notar a diferença. Ela seguiu a outra parte para descobrir sua verdadeira identidade. Mas agora está chovendo, assim que o leve cheiro da pólvora for levado pela chuva, Tsunade perderá o controle do oponente. Então ela tem que ser rápida. De repente, Tsunade congelou e parou, porque ela viu uma pessoa parada na chuva, de costas para ela, no espaço aberto à frente. O homem tinha quase 2 metros de altura, usava chapéu e capa, e seu corpo robusto simplesmente ficava ali, dando às pessoas uma sensação de opressão como uma montanha. Isso mesmo, aquele cara. Neste momento chovia muito, e os cabelos loiros e as roupas de Tsunade estavam encharcados, grudados em seu corpo, fazendo-a parecer um rato afogado. Mas aquela pessoa, embora também estivesse na chuva, não tocou em uma gota d'água. Os olhos de Tsunade estavam fixos, e após um olhar mais atento, ele descobriu. Na superfície do corpo do oponente, chakra saiu através do corpo para formar uma camada de escudo de ar, e até ricocheteou nas inúmeras gotas de chuva que caíram no corpo sem cair para o chão. Todo o corpo do homem, não importa o cabelo ou a pele, até mesmo o chapéu e a capa de bambu, transformou-se em uma existência semelhante a uma folha de lótus. Assim que as gotas de chuva caírem, elas rapidamente deslizarão, rolarão e tirarão a poeira das roupas. O corpo é como uma folha de lótus, limpo e perfeito. Esta cena deixou Tsunade profundamente chocada e envergonhada. O uso do chakra por essa pessoa é extremamente maravilhoso. Em outras palavras, a outra parte integrou a prática ninja na vida diária, mesmo na chuva pode ser usada para praticar habilidades de chakra, e ele não relaxa a cada minuto. Essa pessoa é realmente assustadora, não é de admirar que ela possa desenvolver aqueles músculos terríveis. Essa pessoa é naturalmente o Shiradan. Na chuva, como esperado de Tsunade, um dos Sannin, ele foi capaz de deixar uma marca em mim sem que eu percebesse. Duan abriu a boca primeiro, mas não olhou para trás. É apenas um truque, não vale a pena mencionar. Tsuna balançou a cabeça com as mãos, seus olhos estavam sérios e ele perguntou diretamente as dúvidas em seu coração: você é o ninja de Konoha? Não, Duan respondeu rapidamente. Ele é mesmo de Konoha, mas não é um ninja, porque nem se formou no primeiro ano da escola ninja. Tsunade franziu a testa ao ouvir as palavras e mergulhou em pensamentos profundos. Ela pensou um pouco e perguntou: então quem é você? Por que você tem o Sharingan do Uchiha e também pode usar a técnica de multiplicação do clã Akimishi? Meu nome é Araki e sou um caçador de recompensas. Duan respondeu. Araki. Assim que Tsunade ouviu o nome, ela sabia que provavelmente era um codinome, não o nome real da outra parte, mas ela não se importou mais. Já que você não pode pedir, vamos lá. Ela pisou na água estagnada do chão e caminhou passo a passo em direção a Duan, jurando usar a próxima batalha para vingar sua vergonha. Senti o espírito de luta indisfarçável de Tsunade. Não estou interessado em brigar com você agora, não venha aqui de novo. Eu a convenci. Tsunade ouviu as palavras, ergueu o punho e disse com olhos ardentes. E se eu tiver que lutar com você? Enquanto falava, ela já havia chegado ao ponto onde estava a apenas 5 metros de distância, entrando na distância ideal de ataque. Tsunade é uma mulher muito competitiva, principalmente quando luta com os punhos. Ela vive há décadas e nunca teve medo de ninguém nem perdeu para ninguém. Mas há 2 dias ela foi derrotada no mata-leão de Duan e perdeu completamente. Quanto mais Tsunade pensava sobre isso, mais raiva ela sentia, porque ela não teve um bom desempenho da última vez, e se ela não pudesse lutar contra Duan novamente e voltar ao campo, ela se sentiria totalmente desconfortável.
enfrentando a teimosa Tsunade. Duan suspirou silenciosamente e decidiu avisá-la, então recitou silenciosamente essas 4 palavras em seu coração. Esmagador tio Varudo. Um momento. Tudo no mundo ficou cinza e inúmeras gotas de chuva se solidificaram no ar, como uma cortina transparente de contas, formando uma cena estranha que ninguém jamais tinha visto antes. Duan se virou. A 5 metros de distância, Tsunade ergueu o punho com uma expressão de espírito de luta, e mesmo a forte chuva não conseguiu extinguir as chamas em seus olhos. Uau! Baixou decisivamente o centro de gravidade do corpo e saiu correndo com passos largos. Depois de quebrar muitas gotas de chuva, ele estendeu a mão direita, abraçou Tsunade pela cintura e a ergueu sobre os ombros. Correu até 20 metros de distância. Então, ele colocou Tsunade no chão como uma estátua, virou-se rapidamente e voltou à sua posição original na velocidade de correr novamente. Esta série de ações foi concluída em 5 segundos. Próximo. O tempo retoma seu fluxo. Tome a iniciativa. Tsunade gritou e estava prestes a dar um soco, mas de repente congelou no lugar. Ela descobriu que o oponente, que estava por perto, estava a 20 metros dela em um piscar de olhos. Não está certo. A outra parte não se mexeu, foi ela, recuou. Tsunade ficou chocada. O que diabos é isso? Será que ela caiu novamente na ilusão do oponente? Tsunade não acredita no mal. Ela balançou a cabeça vigorosamente para se manter acordada, depois deu mais um passo e caminhou cautelosamente em direção a Duan. Desta vez, ela estava concentrada nisso e extremamente nervosa, sempre em guarda contra o ataque de ilusão do oponente. 10 metros, 8 metros, 5 metros. Tsunade chegou a essa distância pela segunda vez. Então, a cena estranha anterior se repetiu. Tsunade inexplicavelmente recuou para mais 20 metros de distância. As costas do homem são como um destino que nunca pode ser alcançado, por mais que ela tente, ela não consegue chegar perto. Fim do capítulo. Capítulo 36 Colar. Na chuva, Tsunade parecia confusa. O que a chocou ainda mais ainda estava por vir. De repente, Shua, Duan estendeu o braço esquerdo por baixo da capa, paralelo ao chão. Esse braço gigante é mais grosso que a coxa de Tsunade, com músculos deltoides protuberantes como pneus, bíceps que são rechonchudos como raízes de lótus, tríceps valgos fortes e uma seção de antebraço semelhante a aço. Linhas perfeitas, forte senso de poder. Este braço é a arte dos músculos. No segundo seguinte, a palma quebrada se espalhou e um colar de cristal azul caiu. Este colar parece familiar. Tsunade abaixou a cabeça abruptamente e viu que seu peito estava vazio, apenas para perceber que o colar que ele costumava pendurar no pescoço havia desaparecido em algum momento. Chegou nas mãos de Duan. Este colar de cristal é uma relíquia da primeira geração de Hokage. Ele contém o chakra que ele selou, que tem poder suficiente para suprimir as 9 caudas. É um dos tesouros mais queridos de Tsunade. Agora, Tsunade sentiu uma dor surda no peito, e o colar pareceu ter sido arrancado à força e tirado dela. Como pode ser, depois de ver aquele colar de cristal? Tsunade finalmente empalideceu de choque, sua mente zumbia, completamente incapaz de entender o que aconteceu. Este é o último aviso. Se você continuar a se enredar, não terei misericórdia. Duan disse enquanto guardava o colar de cristal, tratando-o como um troféu. Ele não matou pessoas inocentes indiscriminadamente e não tinha nenhum rancor de Tsunade. Foi ele quem tomou a iniciativa de provocar a briga com Tsunade antes, e a responsabilidade não é dela. Mas se ela quiser buscar a morte, ela só poderá fazê-lo. Tsunade permaneceu em silêncio, olhando fixamente para as costas de Duan. Embora ainda parecesse insatisfeito, seu corpo era muito honesto. Sob o aviso de Duan, ela não ousou mover os pés. Alguns segundos se passaram. Sob o olhar de Tsunade, que estava de costas para ela, finalmente se virou lentamente. Desta vez, ele caminhou em direção a Tsunade passo a passo.
Aonde quer que ele vá, a chuva se separará automaticamente e nenhuma gota cairá sobre ele. Gollum. Tsunade engoliu sua saliva, subconscientemente cerrou os punhos, seus olhos não piscaram e todo o seu corpo estava tenso ao extremo. 10 metros, 5 metros, 1 metro. Até distância zero. Durante a chuva forte, ele não apertou os olhos, não olhou para Tsunade e apenas passou por ela. Afinal, Tsunade ainda não se atreveu a fazer nenhum movimento, mas virou a cabeça rigidamente naquele momento e teve um vislumbre da face lateral sob o chapéu de bambu quebrado. E a marca de nascença roxa da estrela de 5 pontas sob o pescoço esquerdo da outra parte. Duan saiu, desapareceu na chuva, desapareceu nas profundezas da floresta. Tsunade virou a cabeça lentamente e não conseguiu mais ver a figura de Duan e não conseguiu sentir a respiração da outra parte. Plop! Ela finalmente relaxou e caiu no chão, deixando a chuva continuar a bater em seu corpo. Reticências. A fronteira do País do Fogo. Estrondo. Em um desfiladeiro, com a explosão do talismã detonador, chamas subiram para o céu. Com certeza, como esperado pela terceira geração, o Prajna do Reino da Floresta traiu Konoha, e depois que Maitekai percebeu isso, uma batalha eclodiu entre os dois lados. A força da equipe Kai não impressiona, muito menos a Anbu de Kakashi para ajudar. Então, essa batalha foi unilateral, sem qualquer suspense, e logo terminou. Na clareira, em meio à expressão horrorizada de Kai, Itachi segurou sua espada ninja silenciosamente, e inventou espadas uma por uma para os inimigos que caíram no chão, seguidos de gritos, não deixando ninguém para trás. Mate todos os inimigos sem piedade, esta é a missão da Anbu. Kai, com uma personalidade alegre e gentil, não pode fazer tal coisa, mas para Itachi, que começou a matar pessoas aos 4 anos de idade, ele está acostumado há muito tempo. Itachi nunca esquecerá o que viu quando foi levado ao campo de batalha por seu pai quando era criança. Ninjas de diferentes aldeias ninja têm a mesma aparência distorcida de morte, com cadáveres espalhados pelos campos e rios de sangue fluindo como o inferno. Naquele momento, o jovem coração de Itachi ficou fortemente chocado. Desde então, ele sonha que pode se tornar o melhor ninja, Hokage, para poder mudar o mundo e eliminar a guerra no mundo. E agora, entre o Uchiha e a aldeia, uma guerra parece iminente. Itachi contou o tempo, e se ele voltar agora, ainda deverá ter tempo para participar da reunião do clã. Pensando nisso, ele deu um suspiro de alívio. No caminho de volta, Itachi de repente perguntou a Kakashi: Capitão, você não é Uchiha, mas tem Sharingan e pode usar o poder do Uchiha. Então, de que lado do ninja você pensa que está? Está do lado do Uchiha ou do lado da aldeia? Neste momento, Itachi não estava apenas perguntando a Kakashi, mas também perguntando a si mesmo em seu coração. Nunca pensei em tal pergunta. Kakashi balançou a cabeça, não interessado em escolher um lado, apenas disse: este Sharingan me foi confiado por um amigo. Isso me lembra de não esquecer o mais importante, ou seja, não deixar meus companheiros serem mortos. Itachi ouviu as palavras e ficou pensativo. Ele ouviu dizer que Kakashi até matou seus companheiros para completar a missão, mas agora parece que pode não ser o caso. Mas, para Uchiha e Konoha, Itachi, que não obteve resposta de Kakashi, ainda está muito confuso sobre sua identidade e posição. Vila de Konoha. Duan entrou naquele beco familiar e viu a distância que a academia havia aberto antes do previsto. É como sempre, não há muitos convidados. Ele empurrou a porta e entrou. Curador, você está de volta. Samuel demonstrou alegria. Durante o tempo que estive fora, nada aconteceu, certo? Duan perguntou casualmente. Não, está tudo bem. Sim, Duan assentiu. Ele originalmente pensou que depois que Danzang não conseguiu enviar pessoas para matá-lo, ele sequestraria Samuel, um funcionário, para ameaçá-lo, ou simplesmente mataria Samuel para desabafar sua raiva. Agora parece que Danzo ainda tem um padrão, embora não muitos. Depois de perguntar, Duan pegou a caixa contendo as notas e foi até seu quarto.
Mas depois de dar 2 passos, ele parou novamente e perguntou de volta a Samuel: Seu aniversário está chegando? Sim, será 3 dias depois. Obrigado, curador, pela sua preocupação. Samui fez uma reverência. Depois de pensar sobre isso, ele tirou o colar de cristal que roubou de Tsunade e o entregou a Samui como presente de aniversário. San-Yi ficou imediatamente lisonjeado e rapidamente devolveu o colar com as 2 mãos. Curador, isso é muito caro, não posso aceitar. Ela percebeu à primeira vista que este colar era feito de minério de cristal raro e o acabamento era muito delicado. Comprei isso aleatoriamente na beira da estrada, não vale nada. Juan inventou um motivo aleatório e foi embora sem esperar que Samuel falasse. Ele sabia que este colar pertencia a Senjo Hashirama, e havia um chakra de madeira nele, que poderia conter Jinjuriki. Muito precioso. Mas Duan também sabia que Tsunade havia dado este colar para seu irmão mais novo e amante sucessivamente, e todos eles morreram no final. Este colar parece conter uma espécie de maldical de morte. Juan queria saber se isso era verdade, então decidiu usar Samui como uma experiência em nome de dar presentes. De qualquer forma, ela é uma espiã da Vila Yunaen, afinal, ela não é uma delas. Samui desconhecia completamente as intenções sinistras de Duan. Ela caminhou até o espelho, colocou o colar com cuidado e observou o cristal azul afundar em seu peito, sentindo um pouco de frescor. Ela gosta muito. Curador, você realmente não quer me perseguir, quer? Samui murmurou para si mesmo enquanto brincava com o colar, e seus pensamentos internos ficaram complicados por um tempo. Fim do capítulo. Capítulo 37 Jiu-Jitsu. Em um piscar de olhos, já se passaram 2 dias desde que fui desconectado. Ele passou os últimos 2 dias treinando na academia, não foi a lugar nenhum e voltou à vida anterior. Quanto ao fato de Danzang ter enviado pessoas para assassiná-lo, isso nunca deve ter acontecido. Quanto ao motivo, uma é porque as provas foram vendidas por ele à bolsa de ouro, e ele trocou 4 cadáveres por 10 milhões de taéis. A segunda é saber que mesmo que tire o cadáver para piorar as coisas, ele não poderá fazer nada com Danzo. Então ele planejou manter um fluxo constante de água e agarrar a lã pela raiz. Enquanto Danzang ousasse enviar alguém, ele marcaria 2 ou 3 vezes e aceitaria o cadáver para trocar por dinheiro. Mas, se realmente chegar o dia em que o peixe morre e a rede quebra, Juan não planejava pregar nenhuma peça e então entraria diretamente na base raiz, mataria Danzang e tudo estaria acabado. No momento, Duan está mais preocupado com outro assunto. Falta apenas um dia para a reunião do clã Uchiha. Há um ringue no ginásio. Neste momento, Duan e Samui, ambos vestindo camisetas brancas e shorts vermelhos com os dizeres Meet Reform estampados, praticaram jiu-jitsu no ringue. Jiu-jitsu soa um pouco como o punho suave do clã Hyuga, mas os dois não são a mesma coisa. O jiu-jitsu é uma habilidade de luta que destrói vidas passadas. O que ele presta atenção é arrastar o oponente para o chão e, em seguida, usar o corpo para realizar habilidades de sufocamento e habilidades articulares para subjugar o oponente. A desvantagem do jiu-jitsu é óbvia. Por ser um tipo de técnica de enrolamento, não pode ser usada contra muitos. Mas as suas vantagens são igualmente óbvias, ou seja, é invencível no mano a mano, e é uma habilidade física que pode ser chamada de Rei do Heads Up. Mesmo neste mundo ninja, Duan ainda pensa assim. Afinal, comparado com as pessoas comuns, um ninja tem uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. A estrutura das articulações e músculos humanos é sempre a mesma, mesmo para Kaguya Otsutsuki. Concluiu que se existe uma técnica física que pode derrotar Kaguya Hime, deve ser o jiu-jitsu. É uma forma de luta livre, e a chave está na palavra, embrulhar, que significa fortemente emaranhado com o oponente. Como agora, na arena, tanto Duan quanto Samuel estavam deitados no chão e seus corpos formavam uma cruz de 90 graus. As 2 pernas quebradas pressionaram o pescoço e o peito de Samui respectivamente e, ao mesmo tempo,
ela deixou um dos braços passar pela virilha dele, sendo segurada com força pelas mãos dele e pressionada contra seu peito. Após o intervalo, ele empurrou os quadris com força. Em um instante, sob a ação do princípio da alavancagem, a articulação do cotovelo do braço de Samui foi subitamente hiperestendida e sofreu uma pressão tremenda, enfrentando o risco de tensão ou até mesmo luxação. Papai, papai! Samui tinha uma expressão dolorosa no rosto e rapidamente deu um tapa no chão com a outra mão em sinal de rendição. Essa é a chave cruzada, também conhecida como chave de braço, que é a ação mais representativa do jiu-jitsu. É fácil começar, mas tem muitas variações e é difícil de dominar. Você entende, desta vez é você. Depois de demonstrar e explicar a Samuel, deixe-a tentar ser uma agressora. Diante de Duan, que estava caído no chão, Samuel estava ansioso para tentar. Depois de sentar nele, ele ativou o crosslock na posição de pilotagem, e todo o conjunto de movimentos foi suave e suave. Alto grau de conclusão. Savi é bom. Duan foi pressionado por Samuel e comentou: "Obrigado, curador." Recebendo elogios contínuos, Samui levantou-se e passou a mão nos cabelos da orelha, sentindo-se muito feliz. A próxima coisa a aprender é a torção nua. Duan demonstrou como sempre e fez o que fez com Tsunade há 2 dias em Samuel novamente. Pode vir. Seguindo a ordem de Duan, Samuel deu uma volta atrás dele, pulou e pendurou-se no corpo de Duan, prendendo seu pescoço com os 2 braços. Ao mesmo tempo, suas 2 pernas saíram por trás, agarraram a cintura e o abdômen quebrados e prenderam, evitando que ele escapasse pelo movimento da virilha. Mas de maneira estranha, o corpo de Duan era muito grande e as pernas de Samuel não eram longas o suficiente para prendê-lo completamente. Além disso, seu pau também se tornou um fardo, o que afeta muito seus movimentos técnicos. Bang! Depois de se libertar facilmente, ele caiu de costas e jogou Samuel no ringue. Vendo que ela estava um pouco frustrada, Duan deu uma palavra de encorajamento na hora certa. Você fez um progresso rápido recentemente e deveria estar no nível de Shinobi Konoha. Realmente, San Yi fingiu estar feliz ao ouvir as palavras, mas ficou 10.000 insatisfeito em seu coração. Ela é obviamente uma Jonin especial da Vila Yunain. A qualidade de luta dos ninjas de Yunin é geralmente superior à dos ninjas de Konoha, pelo menos Samui pensa assim. Você quer se tornar um ninja no passado? O salário é definitivamente melhor do que trabalhar aqui. Se você estiver disposto, posso ajudar a recomendá-lo ao meu cunhado. Juan de repente pediu Samuel em casamento. Samui ficou atordoado por um segundo, depois rapidamente acenou com a mão e disse: "Não há necessidade, curador, quero trabalhar com você o tempo todo, por favor, não me afaste." Depois que ela terminou de falar, ela mordeu os lábios com força, com uma expressão inquieta no rosto. Que piada! Sua única tarefa agora é estudar o Shiradan da cabeça aos pés e depois enviar suas informações de volta para a Vila Yuankid. Afinal, o quarto Raikid-sama ainda está esperando. San Yi queria comer e dormir com Duan, como ele poderia deixá-lo e correr para ser um shinobi de Konoha? Ok. Duan acenou com a cabeça e não disse mais nada. Após um breve descanso, os dois continuaram a praticar. Essa prática durou a tarde toda. Ao anoitecer, Itachi Uchiha abriu a porta do ginásio e entrou. Ele seguiu a voz e chegou ao fundo do ringue. Um homem e uma mulher no ringue estão praticando bloqueios triangulares. Vi Samuel caído no chão com o pescoço quebrado preso entre as 2 coxas brancas como a neve, segurando a cabeça deste com as 2 mãos e pressionando seu peito. Uma vez formada a fechadura triangular, basicamente não há solução. Infelizmente, o adversário de Samuel é Duan. Depois de ser trancado, ele suportou diretamente o peso de todo o corpo dela, levantou-se do chão, balançou Samui e o jogou no chão. Bang, força bruta. Olhando para o rosto magoado de Samuel, Duan olhou para ela e disse levemente: "As habilidades são muito importantes, mas a força é sempre fundamental."
Por mais perfeitas que sejam as habilidades de jiu-jitsu de uma criança de 3 anos, é impossível para uma criança de 3 anos derrotar um adulto forte. Entendo, curador. Samui levantou-se do chão e fez uma reverência para Duan. Embora ela sempre sofra bullying, ela está acostumada com esse tipo de prática de alta intensidade, e será muito mais fácil lidar com outras pessoas no futuro. Desculpe, eu incomodei você? Itachi disse neste momento. Uau! Duan saltou do ringue, enxugou o suor com uma toalha e perguntou casualmente ao sobrinho. Ouvi de Samuel que você não tem vindo à academia nos últimos dias, bem. Obrigado tio pela sua preocupação. Itachi curvou-se ligeiramente, hesitou por 2 segundos e então explicou por que veio. Tio, tenho algo que quero falar com você sobre a reunião do clã de amanhã. Oh, claro. Duan concordou prontamente, podia-se perceber que Itachi não queria conversar aqui, então ele deu um tapinha no ombro do sobrinho, vamos dar um passeio. O beco onde fica a academia fica na periferia da vila. Atrás do beco há um caminho na montanha, então o tio e o sobrinho subiram lentamente o caminho. Estrada da montanha. Ele olhou para Itachi ao lado dele, e vendo que o último estava em silêncio, ele não falou primeiro. Afinal, Itachi parecia ter finalmente decidido suas palavras, levantou a cabeça e perguntou a Duan, tio, você despertou o Sharingan. Ele ainda não viu Duan Sharingan. Fim do capítulo. Capítulo 38 Deixe o mundo queimar. Não espere para responder. Itachi disse novamente para si mesmo. Quando eu tinha 8 anos, meu companheiro Gastrodia foi morto por um homem mascarado, o que me fez abrir o Sharingan. Papai não se importou nem um pouco com meus sentimentos quando soube disso. Ele apenas me parabenizou alegremente enquanto alimentava os peixes, dizendo que eu realmente havia me tornado um membro do Uchiha. Aprendi mais tarde que para o Uchiha, companheiros ou parentes mortos são sacrifícios que devem ser sacrificados para obter o poder do Sharingan. Muitos membros do clã desistiram da vida daqueles que amavam e usaram aquele momento de dor mental para se estimularem a abrir os olhos. Quem aguenta esse tipo de dor é uma pessoa com medida. Este é o segredo do nosso Sharingan do clã Uchiha, o que chamamos de orgulho. Aspas. Suas palavras revelaram desgosto e ridículo em relação ao Uchiha. Então foi isso que aconteceu. De repente ecoou a frase, mas ele tinha uma opinião diferente em seu coração. Porque, ele não experimentou a dor de perder seus entes queridos. Em vez disso, ele fez um grande avanço em um treinamento físico, e quando se sentiu muito feliz, ele despertou o Sharingan. Olhos felizes abertos. Porém, se esse tipo de coisa for contado, o sobrinho provavelmente não vai acreditar. Itachi parou de repente, olhando para ele com um par de olhos e perguntou. Tio, você também saiu sozinho porque resistiu ao chamado orgulho e glória do clã Uchiha, certo? Ele quer saber o que seu tio realmente pensa em seu coração, se ele é também desapontado e enojado com o espírito do clã Uchiha como ele. No entanto, Itachi ficou desapontado. Não, eu só queria ficar quieto, não pensei muito nisso. Duan respondeu. Itachi abaixou a cabeça quando ele ouviu as palavras. Os dois continuaram andando. Depois de um tempo, Itachi falou novamente e fez uma nova pergunta a Duan. Tio, na atual vila de Konoha, não importa as pessoas de alto nível ou civis comuns, todos eles odeiam Uchiha. Somos realmente uma família inerentemente má como o segundo Hokage disse. Onde você ouviu isso? Ele fez uma pergunta, e antes que Itachi pudesse falar, ele encolheu os ombros com indiferença, porque se preocupar com o que os outros dizem, mesmo que você seja nascido mal, contanto que você aceite o eu mais verdadeiro com calma. O julgamento nunca se importa com o que as outras pessoas pensam. Mesmo que pessoas de todo o mundo ninja o repreendam juntas, ele não ficará deprimido, ele ainda deve comer e beber, e não leve isso para o lado pessoal. Da mesma forma, mesmo que as pessoas em todo o mundo ninja o elogiem juntas, ele não sentirá nada e ainda será ele mesmo como sempre. Isso se chama decidir a distinção entre dentro e fora, discutir sobre o estado de honra e desgraça, e então você poderá obter liberdade interior.
É a filosofia do taoísmo na vida anterior. Itachi ficou muito surpreso com as palavras de Duan e franziu a testa. Tio, seu reino é muito alto, não consigo entender. Ao ouvir as palavras, uma grande mão pousou na cabeça do sobrinho. Você ainda é jovem, é normal não entender. Além disso, não pense como um adulto o dia todo, tem algumas coisas que você não precisa, preocupado sobre algo. Itachi ficou animado assim que ouviu isso. O tio se referia à relação entre a família e a aldeia. Ele ouviu o que Juan quis dizer e perguntou apressadamente. Tio, para onde você acha que irá a relação entre o Uchiha e a aldeia e a reconciliação será alcançada no final? Duan olhou para o sobrinho novamente, balançou a cabeça e disse decididamente, impossível. Por quê? Desde a morte da quarta geração, a restauração da terceira geração e o dia em que o Uchiha foi levado para os limites da vila pelo alto nível de Konoha, a divisão entre os dois tem sido irreparável e só vai crescer ainda mais, e maior até se romper completamente. Nos últimos anos, meios de alto nível foram usados para suprimir os Uchiha. Sob tanta pressão, os Uchiha serão, mais cedo ou mais tarde, forçados a se rebelar e embarcar no caminho de um golpe. Aspas. Duan disse seu julgamento com calma, spoiler. Golpe. Itachi ficou pálido de medo, porque Zishui também lhe disse que se os falcões do clã ganharem o poder, o pior cenário é um golpe. Inconscientemente, o tio e o sobrinho fizeram um grande círculo ao longo da estrada da montanha e finalmente chegaram ao topo da Pedra Hokage. Sob os pés dos dois estavam as majestosas e dominadoras cabeças esculpidas dos Hokages anteriores, alinhadas em uma fileira. Nessa hora, o sol estava se pondo e soprava um vento quente. Uma grande extensão de lindas nuvens de fogo tingiu a outra metade do céu de vermelho. Vistas daqui, as edificações de toda a Vila Moai estão distribuídas em leque, com vista panorâmica para a magnífica paisagem. As ruas abaixo estão repletas de lojas e as pessoas vão e vêm, o que é cheio de emoção e prosperidade. Mas, a terra da família Uchiha está localizada no canto superior direito da área em forma de leque, que parece remota e deserta, e está deslocada de outros lugares de Konoha. Como um grupo de estranhos. Uma rajada de vento soprou e os cabelos e as roupas do tio e do sobrinho esvoaçaram suavemente. Nesse momento, Itachi contemplou por um longo tempo e finalmente fez a última pergunta a Duan. Tio, se um dia o Uchiha decidisse dar um golpe, de que lado você ficaria, a família, ou a aldeia? Juan não respondeu de imediato, mas perguntou de volta, e você? Eu não sei. Itachi parecia confuso. Na verdade, quando ele, como Uchiha, disse que não sabia 3 palavras, já mostrava que ele não ficaria do lado da família, mas sim de Konoha. No coração de Itachi, a tribo há muito caiu no nacionalismo estreito. Seu líder é Uchiha Shisui, e o que ele segue é a verdadeira vontade do fogo representada por Shisui. Ao ouvir a resposta de Itachi, ele definitivamente não ficou surpreso. Embora ele tenha decidido realizar a modificação da personalidade de seu sobrinho, mudar os pensamentos de longa data de uma pessoa não pode ser conseguido apenas espancando-a. Mais espancamentos. Mas hoje, definitivamente não pretendo bater neste sobrinho. Sou eu. Nos olhos expectantes de Itachi, ele disse 2 palavras, seu olhar vagou para longe e ele parou por um momento. A ideia de julgamento não mudou. Na opinião dele, a Vila Kui é uma organização terrorista, assim como aqueles pequenos países maravilhosos da vida anterior, não é pena destruí-la. O clã Uchiha também não é uma coisa boa, pode ser considerado um típico exemplo de arrogância e autodestruição. Mas, se, como no livro original, Konoha não pagasse nenhum preço, deixasse Itachi e Obito destruir Uchiha, isso seria muito chato. Para um viajante, testemunhar a noite do genocídio dos Uchiha é como assistir a um filme que você já viu. Qual é o objetivo? O que eu quero ver é uma batalha vigorosa entre a alta administração de Uchiha e Konoha, e um duelo justo. Neste grande drama,
Duan não tem intenção de ser o protagonista, mas ele não se importa em ser um roteirista de bastidores, destruindo pessoalmente a conspiração de alto nível de Konoha para garantir que Uchiha e Konoha possam fazer isso 100%. Vamos bater. Ambos os lados serão feridos e até todos morrerão. A vasta extensão de brancura está realmente limpa e toda a prosperidade desaparecerá. Então, o mundo ficou quieto. Pense aqui. Duan mostrou uma expressão de meio sorriso e disse a Itachi: não me importo com o clã Uchiha ou Konoha. Mas espero sinceramente que os dois lados lutem. Deve ser uma cena espetacular, o que você acha? Pensando naquela cena, não posso deixar de ansiar por ela, e há uma alegria há muito perdida em meu coração. Foi exatamente o mesmo que quando ele abriu os olhos. Talvez, quando esse dia realmente chegar, ele consiga usar essa alegria para abrir o caleidoscópio. A expressão de Itachi congelou. A resposta do tio o deixou inesperado e ele ficou completamente atordoado por um tempo. Por quê? Itachi recuperou os sentidos e murmurou: por que eu e o tio? Esfregando a cabeça de Itachi com a mão quebrada, os cantos de sua boca se abriram lentamente, finalmente mostrando um sorriso brilhante. Eu só quero ver o mundo queimar. A voz simplesmente caiu. Shua! Um par de olhos quebrados de repente mudou para a forma de 3 jades com ganchos. É também um jade de 3 pontas, e o Sharingan quebrado é mais escarlate que Itachi. Nas profundezas dos alunos aparentemente calmos, existe uma loucura que nunca foi conhecida. Aspas. Itachi tremeu todo, olhando fixamente para os olhos de Duan. Pelo reflexo nas pupilas de seu tio, Itachi viu toda a vila de Konoha, que parecia estar envolta em chamas vermelho sangue. As folhas sob o sol poente são lindas e pacíficas, mas também são como um frágil pergaminho. Uma vez acesos, eles queimarão até serem reduzidos a cinzas. Neste momento, Itachi finalmente viu claramente a escuridão abissal do coração de seu tio. Uchiha Duan é um lunático total. Fim do capítulo. Capítulo 39 Caleidoscópio. Itachi perdeu a cabeça e caminhou para casa. Ele não se lembra mais de como terminou com seu tio Uchiha e de como voltou para o clã. Tio, eu só quero ver este mundo queimar. A frase decisiva zumbiu na mente de Itachi, fazendo-o tremer todo com o calor, e suas mãos e pés estavam frios. Demorou muito para Itachi se recuperar e se acalmar. Ele não planejava contar ao pai sobre os pensamentos malucos do tio, porque seu pai nunca o entendeu. Ele quer contar ao Zishui de maior confiança. À noite, à beira do penhasco de Nanyachuan. Shisui, por favor. Na reunião do clã de amanhã, se meu tio se comportar fora da linha, por favor, pare-o. Itachi sinceramente faz um pedido aos seus amigos. Entendo, Itachi. Eu não esperava um pensamento tão perigoso. Shisui respirou fundo e então concordou solenemente com Itachi. Próximo. Itachi teve outra ideia e contou a Zishui tudo o que sabia sobre seu tio, incluindo a batalha entre Duan e o misterioso homem mascarado no santuário Nanyi, e o fato de Duan ter evitado o assassinato raiz e feito a garota oleosa Ryoma retornar sem sucesso. Uchiha é uma pessoa que só admira o poder. A única maneira de parar ou mudar seu pensamento é derrotá-lo em público e deixá-lo perceber que não é onipotente. Itachi exortou Zishui assim, esperando que quando este entrasse em conflito com Duan, ele nunca mostraria misericórdia. Não se preocupe, eu vencerei. Porque, assim como o mascarado que você mencionou, eu também tenho o caleidoscópio Sharingan. Shishui deu um tapinha no ombro de Itachi, mostrando um sorriso confiante e caloroso. Sob os olhos surpresos de Itachi. Shua! As pupilas negras de Zishui primeiro se transformaram em jade de 3 pontas e depois giraram novamente, transformando-se em um padrão totalmente novo. Diferente dos olhos triangulares do catavento do homem mascarado, o caleidoscópio de Shimizu é uma shuriken quadrada. De acordo com a descrição de Ni, o homem mascarado só tem um caleidoscópio Sharingan, então ele foi descuidado e perdeu para o Uchiha Dan de Sanguyu. Quando os olhos do caleidoscópio estão reunidos, o poder da pupila é muito mais forte do que o de um único olho, e pode exercer poder real.
Esse tipo de poder é chamado de poder de Deus. Aspas. Zishui disse com um olhar sombrio e um rosto misterioso. Poder de Deus? Itachi ficou chocado ao ouvir as palavras e ao mesmo tempo se sentiu muito mais aliviado. Afinal, Zishui nunca o decepcionou. Ao mesmo tempo, o coração de Itachi inevitavelmente anseia pelo caleidoscópio. Seja o homem mascarado ou Shisui, esses caleidoscópios reveladores são existências que Itachi não pode alcançar no momento, então ele só pode olhar para cima. Seu sonho é se tornar o ninja mais poderoso, tornar-se Hokage e eliminar a guerra do mundo. Para alcançar esse passo, receio que não funcionará sem um caleidoscópio. Parece ter visto os pensamentos de Itachi. Itachi, acredito que você será capaz de abrir o caleidoscópio Sharingan no futuro. Cada par de caleidoscópios tem padrões e habilidades diferentes. Talvez sua habilidade seja mais poderosa do que outros caleidoscópios. Zishui sorriu e encorajou Itachi significativamente, mas não contou a Itachi como ele abriu o caleidoscópio. Porque Zishui realmente não teve coragem de mencionar aquele acontecimento passado. Nada a dizer a noite toda. No dia seguinte, à tarde. Edifício Hokage. Bang droga. Danzo abriu a porta, invadiu o escritório de Hokage e descobriu que Sandaime estava de costas para ele, olhando para Konoha fumando cachimbo do lado de fora da janela. Rizan, que horas são? Você ainda está com vontade de ver a paisagem? Danzo disse friamente, e cutucou o chão fortemente com sua bengala, expressando sua insatisfação com Hokage. O que está errado? A terceira geração ouviu as palavras e virou-se lentamente, com uma expressão calma e composta no rosto. Há um homem chamado Uchiha Dan, você deveria saber disso. Depois que esse homem atraiu meus 4 subordinados para uma área remota fora da vila, ele lançou um ataque surpresa e matou todos eles implacavelmente. Danzo olhou para a terceira geração com um olhar zangado no rosto e disse bruscamente, o povo de raiz é o povo de ANBE, e eles são subordinados a você, Hokage. Instrução nos bastidores para o lançamento. Os rebeldes declararam guerra contra nós. Após essas palavras, o vilão processou primeiro, e Duan e Uchiha foram primeiro colocados no chapéu da traição. 3 gerações assistiram silenciosamente ao desempenho de Danzo. Hu Chiu. Ele exalou um anel de fumaça, sentou-se calmamente na cadeira de Hokage e jogou as cinzas no cinzeiro. Itachi me contou sobre isso há muito tempo. É claro que você estava tentando conquistá-lo e foi borrifado com chá amargo no rosto pela outra parte, então você enviou alguém para assassiná-lo com raiva, mas falhou, certo? Sandaimu falou vagarosamente, seus olhos eram penetrantes. Depois de ler as informações sobre Duan da última vez, ele atribuiu grande importância a essa pessoa e enviou Uchiha Itachi especialmente para monitorá-lo. Pelo relatório anterior de Itachi, a terceira geração sabia que Danzo estava murcho na mão decepada, mas para ser honesto, ele não esperava que 4 pessoas fossem danificadas na raiz. Parece que essa saída do Uchiha é mais problemática do que ele imaginava. Depois de ouvir as palavras da terceira geração, o rosto de Danzo congelou. Uchiha Itachi, um pequeno bastardo, contou a Irizan todos os seus escândalos na sala de chá. Mas, Danzo tem uma pele grossa. Agora que ele foi exposto, é hora de virar a história, como se ele não tivesse mencionado. Ele bufou friamente e continuou a aconselhar a terceira geração, pedindo a esta última que tomasse uma decisão. Mesmo que você planeje deixar o Uchiha em paz, não se esqueça que esta noite é a reunião do clã Uchiha, está se tornando cada vez mais perigoso. Neste período extraordinário, o Uchiha deve ser enviado cercado pela família Bo, assim que houver alguma mudança nesta família, podemos responder imediatamente. Mesmo, quando necessário. Falando nisso, os olhos de Danzo ficou frio e o significado das palavras era evidente. Você está me ensinando esse Hokage. Danzo, você ultrapassou os limites. A terceira geração franziu a testa, demonstrando descontentamento. Danzo não recuou, mas deu um passo à frente e pressionou a terceira geração do outro lado da mesa. Izan, tudo que eu faço é por Konoha, desta vez você deve me ouvir. Estrondo.
A terceira geração se levantou, deu um tapa na mesa e gritou para Danzo: "Você é muito presunçoso, Danzo. Eu sou Hokage. Você vai se arrepender disso." Danzo não fez nenhuma careta, virou-se, bateu a porta e saiu. Depois de um tempo, sair, Sandai me disse com um suspiro. Shisui Uchiha saiu de trás da tela. Após ouvir a disputa entre Sandaime e Danzo, ele ficou em silêncio no momento, sem saber o que estava pensando. "Estou te contando uma piada, Shisui. Não sou qualificado como Hokage, não consigo controlar meus subordinados." Sandaime riu de si mesmo. Shisui parecia solene e disse do fundo do coração: "Sandai-sama é o maior Hokage da história. Sem você, Konoha não estaria onde está hoje. Izaru Sarutobi é Hokage há quase 40 anos. Por 2 gerações, ele liderou Konoha para vencer 2 guerras ninja e finalmente tornou a vila pacífica e próspera hoje. Agora, o prestígio do velho na aldeia já superou o da primeira e da segunda gerações." Fim do capítulo. Capítulo 40 Luz e Trevas. Hehe, quando você aprendeu a bajular? Sandaime provocou Shisui, mas a julgar pela expressão dele, foi muito útil. "Só estou dizendo a verdade." Zishui tem um rosto sério, cheio de lealdade às 3 gerações. Ao ouvir as palavras, a terceira geração olhou cada vez mais gentilmente para o jovem à sua frente e perguntou com preocupação: "Recentemente, você foi solicitado a realizar muitas tarefas, certo? Bem, você deveria descansar um pouco por alguns dias e voltar ao clã para dar uma olhada. Também ouvi dizer que seu clã parece ser bastante crítico com você. Você precisa ter um bom relacionamento com eles. Parece estar preocupado, mas na verdade é um teste." Shisui não é um idiota, ele imediatamente ouviu a implicação da terceira geração, então rapidamente se curvou e respondeu: "Obrigado, Hokage-sama, por sua preocupação." Então, ele expressou suas preocupações sobre o clã Uchiha. Como Shisui se aproximou muito dos executivos de alto nível de Konoha, isso causou insatisfação entre os radicais do clã. Na reunião do clã esta noite, é muito provável que essas pessoas o ataquem. Se os radicais ganharem o poder, o clã Uchiha irá para o lado oposto da aldeia. Bem, depois de ouvir isso, Sandaime soltou um longo suspiro. Então, ele ficou com o coração partido e fez uma confissão na frente de Zishui. "Isso é tudo culpa minha. Durante meu reinado, não consegui resolver as queixas entre Uchiha e a aldeia e, finalmente, tive que entregar esse fardo para a 4ª geração. Nunca me ocorreu que a 4ª geração morreu jovem. Em desespero, não tive escolha a não ser retornar a este lugar. A aldeia atual não se recuperou da rebelião da 9 Caudas há alguns anos e está muito fraca. O Major as aldeias ninja lideradas por Yunin estão todas de olho em Konoha. Neste momento, se algo acontecer ao clã Uchiha novamente, será um golpe fatal para Konoha, e a turbulência interna inevitavelmente levará a uma turbulência externa. Nesse momento, no caso de Konoha, depois que eu morrer, como posso ter coragem de ir à Terra Pura para conhecer os adultos da primeira e segunda geração?" Aspas. Depois de dizer essas palavras sinceras, a terceira geração parece ter envelhecido muito. Quando Zishui ouviu as palavras, ele ficou profundamente comovido e não pôde deixar escapar. "Mestre Hokage, com certeza vou impedir os membros do clã e nunca deixarei que o tipo de coisa com que você se preocupa aconteça." "Tudo bem, o que estou esperando são suas palavras." A terceira geração parecia séria, olhou para Shisui com olhos ardentes e disse emocionada: "Shisui, seu avô Uchiha Kagami é meu melhor amigo e, em meu coração, sempre tratei você como meu próprio neto. Mirror é um ninja incrível que interpretou a vontade do fogo durante toda a sua vida, ser capaz de herdar o legado do espelho e proteger o futuro de Konoha. Tudo é deixado para você." Nesse momento, ele confiou um fardo pesado ao jovem à sua frente. Shisui ficou totalmente chocado, então se ajoelhou e disse em voz profunda: "Uchiha Shisui, juro até a morte completar a tarefa." Bem, a terceira geração mostrou um sorriso gentil novamente, seus olhos estavam cheios de alívio.
Primeiro mostre preocupação, depois faça truques amargos e, finalmente, retire os ancestrais de Zishui e use a vontade do fogo para se envolver em sequestro moral. A terceira geração desta combinação de habilidades de fala foi praticada até o estado de proficiência. Depois de assistir Zishui sair, o Sandaime recostou-se na cadeira e continuou a meditar. Para lidar com o Uchiha, além de Shisui, ele também tem a peça de xadrez de Itachi nas mãos, o que pode ser considerado uma abordagem dupla. Mas mesmo assim, a terceira geração ainda não está tranquila. Afinal, Shisui e Itachi são o povo Uchiha. Nunca confie 100% em um Uchiha. Este é o conselho que lhe foi dado pelo professor da terceira geração, a segunda geração do Hokage Senju Tomona. Eu tenho que me proteger contra isso. 10 minutos depois, Kakashi apareceu no escritório do Hokage. Depois de muita deliberação, ninguém na Anbu é melhor que você. Somente você que tem Sharingan pode saber o suficiente sobre os Uchiha e ter força para entrar furtivamente em seu clã. Kakashi, esta tarefa é confiada a você. Terceiro Daimyo disse seriamente. Ele pediu a Kakashi para entrar secretamente no santuário Nanga para espionar as informações do clã Uchiha. Sim, Kakashi se ajoelhou, abaixou a cabeça e respondeu. Ele, que sempre teve medo de problemas, naturalmente tem uma cabeça grande para uma tarefa tão complicada, mas não tem espaço para recusar a ordem de Hokage. A terceira geração pareceu entender o que Kakashi estava pensando e acrescentou gentilmente. Lembre-se, para se proteger primeiro, retire-se imediatamente se encontrar algo está errado, não seja corajoso. Eu entendo, Hokage-sama. Kakashi respondeu novamente. Embora a terceira geração tenha dito isso, Kakashi sabia que este assunto estava relacionado à segurança da aldeia, e ele tinha que ir embora, informações valiosas, não importa o que aconteça. Não posso sair de mãos vazias. Kakashi caminhou em direção ao exterior do edifício Hokage enquanto pensava no plano de infiltração. Inesperadamente, encontrei um conhecido na esquina do corredor. Danzo. Kakashi, agradeço seu desempenho na Anbu e até quero cavar você até a raiz. Danzo parou Kakashi e foi direto ao assunto. O rosto de Kakashi mudou e ele recusou. Por favor, não brinque, Danzo-sama. Não, a raiz é mais adequada para você do que a parte escura, porque você tem qualidades sombrias. O olhar de Danzo era significativo, como se ele já tivesse visto através da escuridão profundamente enterrada no coração de Kakashi. Ele sabia que o jovem à sua frente, que parecia ser leal à vontade do fogo, na verdade tinha muitas reclamações contra a terceira geração em seu coração. Por quê? O suicídio de Hatake Sakumo foi causado indiretamente pela terceira geração. E Danzo também deu a entender a Kakashi que a terceira geração afirmava ser pacifista, mas inadvertidamente expandiu a guerra e se tornou a principal culpada pela morte de Obito e Rin. Mais tarde, para reiniciar, a terceira geração proibiu a Anbu de participar da guerra na Noite das 9 Caudas, matando o professor de quarta geração de Kakashi. Embora Kakashi não acreditasse nessas teorias da conspiração de Danzo no final, uma vez que as sementes da dúvida fossem plantadas, elas criariam raízes e germinariam silenciosamente. Não é, mestre Danzo, se não houver mais nada, eu irei primeiro. Kakashi não tinha intenção de se envolver com Danzo, contornando este último e se preparando para partir. Danzo ergueu as muletas, parou Kakashi novamente, estreitou os olhos e perguntou. A terceira geração veio até você para se infiltrar no clã Uchiha, certo? Sem esperar a resposta de Kakashi, ele tirou um pergaminho de sinalização de seus braços e disse a Kakashi. Não se preocupe, as raízes dos meus subordinados serão despachadas esta noite para cercar o clã Uchiha, ou está em perigo, puxe este pergaminho de sinalização e as raízes irão apoiá-lo o mais rápido possível. As palavras de Danzo fizeram Kakashi sentir novamente a gravidade da situação, mas ele perguntou calmamente. O mestre Hokage sabe disso? Danzo balançou a cabeça e disse solenemente. A terceira geração é muito indecisa. Para lidar com o Uchiha, ele deve tomar uma decisão decisiva e tomar medidas estrondosas, ajudar.
Kakashi ficou em silêncio depois de ouvir isso. Ele é um ninja há tantos anos, então naturalmente sabe que Sandaime e Danzo são a luz e as trevas de Konoha. Ninguém pode viver sem alguém. Então, até mesmo Danzo fez coisas absurdas e rebeldes como assassinar Hokage, e foi finalmente perdoado pela terceira geração. Algumas coisas, embora a terceira geração se opusesse superficialmente, eles secretamente permitiram que Danzo fizesse isso. É a mesma coisa desta vez? Depois de alguma hesitação, Kakashi ainda pegou o pergaminho de sinalização de Danzo. Observando Kakashi sair, os olhos de Danzo piscaram. Ele mal podia esperar para se livrar do Uchiha. Além do Uchiha ameaçar a paz de Konoha, havia outro motivo, ou seja, Danzo cobiçava o Sharingan do Uchiha. Mas se a operação desta noite falhar, que assim seja. Kakashi foi enviado por Hokage, e se as coisas ficarem sérias, será responsabilidade da terceira geração. Nesse momento, Danzo também pode aproveitar a oportunidade para forçar Hiruzaru Sarutobi a abdicar. Não importa o que aconteça, ele vence. Logo anoiteceu e o céu estava escurecendo. Na academia jantei sem pressa, e meu sobrinho Uchiha Itachi também chegou na hora. Itachi seguiu as instruções de seu pai e levou Duan para a reunião do clã esta noite. Feche a porta cedo e descanse, voltarei assim que for. Juan deu algumas instruções a Samuel e depois saiu com o sobrinho. O tio e o sobrinho caminharam pelas ruas de Konoha e não falaram uma palavra durante todo o caminho. Chegou na entrada do clã. Itachi levantou a cabeça inadvertidamente e olhou para os vários edifícios altos ao redor do clã. Ele podia sentir que a Anbu havia aumentado significativamente a mão de obra nos últimos 2 dias, e ele provavelmente estava em um prédio alto neste momento, monitorando os movimentos do Uchiha de todas as direções. Olhando para a terra do clã Uchiha novamente, há uma atmosfera pacífica, e os membros comuns do clã estão completamente inconscientes do perigo que se aproxima. Itachi finalmente olhou para o perfil de seu tio, que estava inexpressivo e não conseguia adivinhar o que estava pensando. Espero que meu tio não enlouqueça na reunião do clã. Itachi orou silenciosamente em seu coração. Ao cair da noite, uma lua nova paira nos galhos. À luz fraca da lua, o tio e o sobrinho chegaram ao salão principal do santuário Nani, ergueram o 7º tatame e revelaram uma passagem secreta. Ao longo do longo corredor, os dois se aproximaram rapidamente da sala secreta subterrânea onde acontecia a reunião do clã. Assim que a porta foi aberta, houve muitas vozes e comoção. Fim do capítulo. Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço.